Disseram que ela não podia, que não conseguiria, que o sonho dela era bonito demais para caber na realidade. Ela ouviu os diagnósticos, as sentenças frias, os olhares de pena. Tentou não se abalar, mas a dor emocional cavou fundo. Quem já teve um desejo negado pelo destino entende. Não é só o corpo que sofre, é a alma que se rompe aos poucos. E quando uma mulher começa a duvidar da própria força, o mundo desaba por dentro, silenciosamente. Quantas vezes ela se culpou, achando que o problema era com ela, com seu corpo, com a sua história. Quantas orações ela fez chorando baixinho no banheiro. Quantas vezes ela sorriu por fora e sangrou por dentro. A sensação de impotência era cruel. Como continuar acreditando quando tudo ao redor parece gritar, desista? A verdade é que muitas mulheres passam por isso em silêncio. Carregam feridas que não aparecem nos exames, mas que sangram todo santo dia. Mas aqui vai uma verdade, incômoda, porém libertadora. Nem sempre a medicina dá a última palavra. Há forças invisíveis que operam nos bastidores da vida, e às vezes, quando tudo parece perdido, é aí que o milagre começa a ser gestado, não no ventre, mas no espírito. Ela não sabia, mas dentro dela algo estava sendo restaurado. A fé, a esperança, a identidade. Aos poucos, sem aplausos, ela estava se reconstruindo. Essa história é para você que já ouviu não demais, que já cansou de parecer forte quando tudo que queria era colo, que já engoliu o choro para não preocupar ninguém. Você que já pensou em desistir, mas mesmo assim continuou. Porque no fundo, algo em você ainda acredita. Porque você sente que nasceu para viver algo maior. E sabe o que mais? Você está certa. O impossível é só o palco onde o extraordinário acontece. Prepare-se para mergulhar numa jornada de recomeço, fé e renascimento. Uma história real, com dores reais. E uma vitória de encher a alma. Porque quando uma mulher se levanta, mesmo depois de tudo, ela não volta igual. Ela volta mais forte, mais sábia, mais viva. E quando essa mulher gera uma vida, depois de ouvirem que jamais conseguiria, isso não é só um parto, é uma revolução. Ela se sentou na cadeira fria do consultório, tentando conter o tremor nas mãos. O médico, com um olhar técnico e sem tempo para doçura, soltou a frase como quem entrega uma sentença. Você nunca poderá engravidar. Naquele instante, o mundo parou. O som ao redor sumiu. Era como se todas as promessas de um futuro materno tivessem sido arrancadas dela sem aviso. A dor emocional que se instalou foi tão intensa que ela mal conseguia respirar. Ali, naquele silêncio brutal, ela conheceu uma nova camada de sofrimento. Uma ferida da alma que só quem já teve um sonho interrompido conhece. Nos dias que se seguiram, o vazio parecia ecoar em todos os cantos da casa. O cheiro de café lembrava as manhãs em que ela fazia planos, conversando sozinha com o futuro bebê que imaginava embalar. Agora, tudo parecia sem cor, sem direção. Ela se sentia quebrada, sem rumo, como se sua identidade tivesse sido roubada. Era difícil explicar a dor para os outros. Afinal, como colocar em palavras a ausência de algo que nunca chegou a existir? Mas toda mulher que já teve um sonho adiado entende, e o choro calado no travesseiro virou sua rotina. As amigas tentavam consolar, mas frases como talvez não era para ser, ou você pode adotar, soavam como tapas. Era como se invalidassem o que ela estava sentindo. Na verdade, o que ela precisava era de um abraço silencioso, de alguém que apenas dissesse, eu sei que dói, porque dói mesmo, dói fundo. Dói quando se vai ao supermercado e se vê uma mulher grávida. Dói quando chega o Dia das Mães. Dói quando o corpo insiste em lembrar o que o coração tenta esquecer. A sensação era de estar em guerra com seu próprio corpo e perdendo. Ela começou a se afastar das redes sociais, das festas de família, dos encontros com crianças.
Não por inveja, mas por autoproteção. A ferida era recente demais e tudo era um gatilho. Cada imagem de ultrassom postada, cada barriguinha sendo celebrada, fazia algo dentro dela se partir de novo. Era uma dor silenciosa, escondida sob sorrisos mecânicos e uma maquiagem bem feita. Mas por dentro ela se sentia como se estivesse desmoronando aos poucos. Ninguém via, mas ela estava sangrando por dentro. Em meio à escuridão, ela começou a duvidar de si. Será que era menos mulher por não poder gerar uma vida? Será que seu corpo havia falhado? Ela se culpava por cada detalhe, pela adolescência conturbada, por ter tomado anticoncepcionais por tanto tempo, por não ter tentado antes. A autocobrança virou uma tortura diária. E, infelizmente, isso é mais comum do que se imagina. Muitas mulheres se afundam em culpas que não lhes pertencem. A sociedade, com suas pressões silenciosas, reforça a ideia de que o valor de uma mulher está na maternidade. Foi nesse ponto que algo dentro dela começou a se revoltar. Um pequeno fio de resiliência, quase imperceptível, começou a se movimentar em seu interior. Ela ainda não sabia, mas era o início de um renascimento, porque mesmo no meio da dor, existe uma força feminina que insiste em se reerguer. Ela começou, aos poucos, a praticar o autocuidado. Caminhadas no fim da tarde, banhos demorados, um chá antes de dormir. Detalhes simples que a reconectavam com ela mesma. Era pouco, mas era um começo, um recomeço. E quando ela menos esperava, algo curioso começou a acontecer. Ela passou a ouvir histórias parecidas, de mulheres que também foram desacreditadas, mas encontraram caminhos inesperados. Histórias de superação, de empoderamento, de fé que ultrapassa diagnósticos. Cada relato acendia uma fagulha dentro dela. Ainda havia esperança? Talvez. Não era uma esperança fantasiosa, mas uma esperança que nasce da resiliência. E aquela mulher, que um dia teve o chão arrancado dos pés, começou a se levantar com novos olhos. Ela ainda não sabia o que viria a seguir, mas já não era mais a mesma. Algo dentro dela havia mudado. A dor ainda existia, sim, mas já não a definia por completo. Ela aprendeu que o sofrimento pode ser fértil, que até mesmo as lágrimas regam sementes invisíveis. E ali, entre perguntas sem resposta e noites insones, um novo capítulo começava a se formar. O luto que ela viveu não teve velório, nem flores, nem despedida formal. Mas foi um luto profundo. Chorava por algo que nunca teve, mas que havia sonhado com cada detalhe. Era o quarto que ela já imaginava pintado, as roupinhas que idealizava dobrar, os nomes que havia escolhido em segredo. Perder esse sonho a fez questionar tudo. Quem ela era, o porquê de estar aqui e se Deus de fato a ouvia. Não era só sobre gerar uma vida. Era sobre o direito de sonhar e ver esse sonho florescer. Ela se pegava olhando no espelho e não reconhecia mais a mulher refletida. A alegria havia sumido do olhar. O sorriso vinha forçado. O autocuidado virou luxo que ela não conseguia mais manter. Até o banho virou um esforço. Passava horas com os pensamentos embaralhados, tentando entender onde foi que tudo começou a desmoronar. Era como se estivesse vivendo num corpo vazio, num mundo onde a esperança foi retirada. E por mais que tentasse se levantar, o chão parecia escorregadio demais. A fé, que antes era abrigo, passou a parecer distante. Ela orava, mas se sentia sozinha. Lia promessas de milagres e se perguntava: e eu, Deus, onde está o meu? O silêncio da espiritualidade a feria mais do que qualquer diagnóstico. Ela se sentia rejeitada, não só pelo mundo, mas também pelo divino. E nessa solidão, a dor emocional se aprofundava ainda mais. O que antes era convicção virou dúvida.
A certeza de ser cuidada por algo maior virou apenas um eco no coração. E como é difícil, né? Falar de fé quando tudo parece contrário. Mas essa mulher aprendeu que fé também é continuar, mesmo quando não se sente nada. Que às vezes a força feminina se revela na persistência de continuar acordando, mesmo sem motivo. Ela não sabia, mas cada vez que se levantava da cama, mesmo com o coração partido, ela estava exercendo fé. Cada passo em meio à dor era um ato de coragem silenciosa. A alma ainda estava ferida, mas havia algo pulsando, uma resistência invisível. Nesse caminho de reconstrução, ela começou a buscar pequenas âncoras. Às vezes era uma música, outras um trecho de um livro. Palavras como renascimento começaram a ganhar um novo sentido. Descobriu que recomeçar não era negar a dor, mas olhar para ela com verdade. Permitiu-se viver o luto sem se sentir culpada. Parou de se forçar a estar bem. Entendeu que a cura emocional exige tempo, espaço e acolhimento. E que recomeçar não tem prazo. Cada mulher tem seu ritmo. Ela passou a escrever cartas para si mesma. Cartas que não enviaria, mas que a ajudavam a tirar o peso do peito. Revivia memórias, desabafava com Deus, gritava no papel. Aquilo era seu remédio, um tipo de autocuidado que resgatava sua voz. Começou a se enxergar como mais do que um corpo reprodutor. Era uma mulher inteira, com histórias, com dores, com força. E esse olhar mudou tudo. O empoderamento começou a surgir devagarinho, como uma brisa que precede o vento. Mesmo sem certezas, ela decidiu continuar, um passo de cada vez. Descobriu que a dor, quando bem acolhida, pode se transformar em propósito. Conheceu outras mulheres, em situações parecidas, e encontrou nelas um espelho. E ali, naquele encontro de almas femininas marcadas por lutas, nasceu um novo tipo de fé. Uma fé menos dogmática e mais relacional. Uma fé que abraça, que permite falhas, que caminha junto com a dor e que enxerga o divino até nas lágrimas. E foi nesse novo olhar que ela começou a reconstruir sua identidade, não como alguém quebrada, mas como alguém em transformação. O propósito ainda parecia distante, mas ela sentia que estava se alinhando com algo maior, uma missão invisível. Começava a pulsar no peito, e mesmo sem saber ao certo para onde ia, ela sentia que já não era a mesma mulher que recebeu aquele diagnóstico no consultório. Foi num desses dias de silêncio que ela teve um estalo. Se quisesse recomeçar, precisava parar de guerrear contra si mesma. Seu corpo, tão julgado, tão criticado por não gerar uma vida, precisava de carinho, não de rejeição. Sua alma, marcada por feridas profundas, precisava de acolhimento, não de cobrança. Então, ela decidiu, mesmo com o coração ainda partido, fazer as pazes com seu próprio reflexo. Era hora de parar de lutar contra si. Era hora de começar a se amar. Ela começou com passos pequenos, tirou uma manhã só para cuidar de si. Colocou uma música suave, fez um café do jeito que gostava, passou um creme no corpo com intenção. Chorou enquanto fazia isso, porque era estranho se tratar com gentileza depois de tanto tempo se punindo. Mas continuou. Começou a perceber que autocuidado não era vaidade, era sobrevivência. Era um jeito de dizer a si mesma: você merece amor, mesmo ferida. Fez uma faxina emocional. Jogou fora roupas que já não faziam sentido, desfazendo-se também de crenças antigas. Parou de seguir perfis que a faziam se sentir inferior. Criou rituais de amor próprio. Começou a escrever gratidões no fim do dia. Pequenas práticas, mas com impacto gigante. Ela percebeu que fazer as pazes com o corpo era, na verdade, libertar a alma. A resiliência começou a tomar forma ali, na simplicidade de escolher se tratar com ternura. Uma coisa linda começou a acontecer. Ela voltou a se olhar com mais doçura.
Aquela mulher machucada, rejeitada, desacreditada, agora se via como alguém que merecia recomeçar. O empoderamento não veio de uma vez, mas veio. Veio no jeito como ela começou a andar, a falar, a se posicionar. Passou a dizer mais não ao que a machucava e a abrir espaço para aquilo que a fazia florescer. A força feminina, até então escondida, começou a aparecer nos detalhes. Ela procurou ajuda terapêutica. Foi desafiador, mas libertador. Descobriu traumas que carregava desde a infância. Percebeu que parte da dor não era só pelo diagnóstico, mas por tudo o que ele reativou dentro dela. A sensação de inadequação, o medo de rejeição, a necessidade de provar valor. Chorou muito, sim, mas pela primeira vez suas lágrimas eram sementes de cura. Porque não há renascimento sem confronto com a própria verdade. Passou a cuidar do corpo como um templo, não como um inimigo. Começou a se alimentar melhor, a movimentar-se com prazer, não com culpa. Abandonou dietas que puniam e escolheu a leveza. Fez exames, buscou novos profissionais, olhou para a saúde com olhos de compaixão. Não era mais sobre engravidar, era sobre viver com dignidade e amor impróprio. Era sobre se dar uma nova chance. E isso, por si só, já era um milagre em construção. O tempo passou e ela começou a sorrir com mais verdade. Ainda sentia dor, mas agora sabia lidar com ela. Tinha aprendido a respirar fundo, a abraçar a si mesma nas noites difíceis. Já não se escondia nas redes, nem nas roupas largas, nem no silêncio. Começou a usar batom vermelho de novo, a se arrumar para si. Era como se estivesse renascendo. E aquele renascimento era o resultado de uma decisão. A de se amar no meio do caos. E quando ela olhou para trás, percebeu o quanto já havia andado. Aquela mulher que um dia acreditou estar quebrada, agora caminhava com dignidade. E algo novo começou a surgir no horizonte. Uma intuição, um sussurro, um chamado. Era como se a vida estivesse preparando algo surpreendente. Foi num encontro despretensioso, desses que a vida organiza sem aviso, que ela conheceu uma mulher com uma história parecida com a sua. Estavam numa roda de conversa entre conhecidas quando o assunto surgiu. Aquela mulher, com olhos vivos e um sorriso calmo, contou que os médicos também haviam dito que ela nunca engravidaria. O diagnóstico era definitivo. Mas contra todas as probabilidades, ela gerou uma vida. E isso, naquele momento, foi como uma fagulha de luz atravessando a escuridão. Ela ouviu o relato com atenção, os olhos marejados. Era como se estivesse escutando sua própria história, mas com um final diferente. O coração, antes fechado, começou a pulsar com mais força. Uma parte dela queria acreditar. Outra parte morria de medo de se iludir. Mas mesmo com o medo, não conseguiu ignorar o que sentiu. Havia ali algo mais do que coincidência. Era como se Deus estivesse sussurrando. Ainda não acabou. Nos dias seguintes, aquela conversa não saiu da sua cabeça. Ela começou a buscar outras histórias parecidas e encontrou muitas. Mulheres que haviam superado diagnósticos, que desafiaram estatísticas. Algumas engravidaram naturalmente, outras por caminhos alternativos. O mais forte não era o como, mas o porquê. Nenhuma havia desistido de si. Essa consciência acendeu nela uma esperança serena. Não uma obsessão, mas uma fé silenciosa, quase como uma brisa no rosto. Ela voltou a orar. Dessa vez, não para pedir, mas para confiar. Fez um pacto com o céu, que sua vida tivesse propósito, com ou sem maternidade biológica. Mas também decidiu abrir espaço dentro de si, como quem limpa um cômodo que estava trancado havia muito tempo. Permitiu-se sonhar de novo. E esse sonho, agora mais maduro, já não era um peso, era uma possibilidade. E só o fato de poder imaginar já era uma forma de renascer. Conversou com profissionais de saúde com outro olhar.
buscou segundas e terceiras opiniões. E, acima de tudo, começou a ouvir mais seu corpo e sua intuição. Entendeu que, por mais que a medicina seja importante, ela não tem a palavra final sobre a vida. Existe algo maior operando nos bastidores da existência. E ela começou a se conectar com essa dimensão invisível. Fé, ciência, energia e propósito. Tudo isso passou a fazer parte do seu caminhar. Também entendeu que abrir o coração para o milagre não significa negar a realidade, mas escolher olhar além dela. E esse olhar a fortaleceu. Sentiu-se mais viva, mais conectada, mais inteira. O recomeço não estava mais só do lado de fora. Estava dentro dela, como um jardim que começa a florescer depois de um inverno rigoroso. Ela não sabia o que viria pela frente, mas tinha a certeza de que estava preparada para viver o que fosse necessário. Ela percebeu que as histórias das outras mulheres não eram apenas consolo, mas profecias vivas de possibilidades. Eram testemunhos de superação, sementes de renascimento, lembretes de que milagres acontecem todos os dias, às vezes disfarçados de coincidência. E, pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu sonhar com um teste de farmácia positivo, com um ultrassom, com o som de um coração batendo dentro dela. Mas ela também sabia, nem toda jornada é igual. E o milagre que viria talvez não fosse o que ela esperava. Ainda assim, continuaria com o coração aberto. Algo dentro dela dizia que o impossível estava sendo gestado em silêncio. Ela sabia que ao tentar de novo enfrentaria olhares tortos, frases desmotivadoras e o velho coro do "não crie expectativas". Mas ela já não era mais a mesma mulher de antes. Agora, a força vinha de dentro. Era uma força feminina construída na dor, moldada pela fé e fortalecida na resiliência. Quando contou sua decisão, alguns riram, outros criticaram. Mas ela não se abalou. Tinha aprendido que certas batalhas são travadas em silêncio e vencidas na alma. Voltar aos exames, consultas e esperas foi desafiador. Cada vez que pisava numa clínica, lembranças vinham à tona. Mas ela respirava fundo, erguia os ombros e dizia para si mesma: "Você tem direito de tentar." Porque sim, era isso. Direito. Ninguém podia tirar dela a chance de acreditar. Mesmo que os resultados não fossem os esperados, o ato de tentar já era um ato de coragem, um tipo de renascimento. Ela estava escolhendo viver de peito aberto. A fé se misturava com o medo. Era uma mistura estranha de ansiedade e esperança. Mas, diferente de antes, ela agora sabia lidar com isso. Tinha aprendido a não colocar todo o seu valor no resultado. Tinha feito as pazes com os caminhos da vida. Agora, ela caminhava com serenidade, seguia firme, mesmo sem garantia alguma. E isso, no fundo, era o maior sinal de empoderamento. Ser capaz de continuar mesmo com o coração exposto. As pessoas diziam: "Você vai se machucar de novo." E ela respondia: "Talvez, mas eu também posso me surpreender." Aprendeu a não dar ouvidos ao medo disfarçado de conselho e a proteger seus sonhos como quem protege uma chama em dia de vento. Não falava muito, fazia, cuidava da saúde com mais responsabilidade, seguia os protocolos médicos, mas também cuidava da alma. A fé agora era rotina, o autocuidado, um hábito, e a esperança, uma decisão diária. As noites ainda eram difíceis. Havia momentos em que ela chorava escondida, com medo de estar sendo tola, mas nessas horas lembrava de tudo que já havia vencido. E isso bastava. Sua história era feita de superação. E mesmo que ninguém entendesse, ela sentia no íntimo que estava no caminho certo. A dor emocional que antes a paralisava, agora servia de combustível.
Era como se a própria dor a empurrasse para a frente, dizendo: vai, não para. Ela deixou de lado as comparações. Parou de olhar para a linha do tempo das outras mulheres e começou a honrar a sua. Percebeu que o tempo de Deus não é cronológico, é transformador, e que o valor dela não dependia de ciclos menstruais, resultados hormonais ou laudos médicos. Ela era inteira, poderosa e digna de viver algo novo, e isso a fazia caminhar com outra postura. Já não pedia permissão, já não mendigava apoio, ela apenas seguia. Nessa jornada, ela percebeu algo essencial, que seguir tentando era, no fundo, um ato de fé. E que fé não é ausência de dúvida, mas persistência no meio delas. Ela tinha tudo para desistir, mas escolheu acreditar. Escolheu se levantar todos os dias com coragem, e mesmo sem saber o final, continuou escrevendo a própria história. Com coragem, com verdade, com amor próprio. E num desses dias comuns, enquanto fazia o que sempre fazia, algo começou a mudar dentro dela. Era para ser só mais um dia. Ela havia acordado cedo, feito suas tarefas, se olhado no espelho com aquele mesmo misto de esperança e cautela. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. Uma sensação sutil no corpo. Uma intuição leve, quase imperceptível, mas que não saía do seu peito. O perfume da vida parecia mais intenso. O toque da roupa na pele, o cheiro do café, tudo parecia vibrar de outro jeito. Ela não quis criar expectativa, mas também não conseguiu ignorar. Decidiu fazer um teste de farmácia. Aqueles segundos pareciam horas. Ela já conhecia aquela espera, mas dessa vez seu coração batia diferente. Quando viu o resultado, o chão balançou. Duas linhas claras, nítidas. Seu corpo tremeu. Ela chorou, riu, gritou em silêncio. Era um milagre estampado num pedacinho de plástico, mas precisava confirmar. Então foi ao médico, tentando manter o equilíbrio entre euforia e precaução. No consultório, a médica olhou os exames e sorriu. Havia uma nova vida dentro dela. Um coração batendo, um embrião crescendo. A mulher que um dia foi desenganada, agora carregava um milagre no ventre. Era oficial. Ela estava grávida. O impossível tinha acontecido. Os olhos marejaram. A alma se ajoelhou em gratidão. E ali, naquela sala fria, o universo inteiro pareceu silenciar para contemplar aquele instante sagrado. Foram muitos anos de dor emocional, de tentativas frustradas, de diagnósticos que matavam os sonhos ainda no início. Mas agora havia renascimento, vida onde disseram que não haveria nada. A fé, antes abalada, agora fluía como um rio. Ela não conseguia parar de sorrir. Colocava a mão na barriga ainda discreta e agradecia. Sabia que ali começava não só uma gestação, mas também uma nova versão de si mesma. Começou a registrar tudo. Queria lembrar de cada detalhe. As consultas, os sintomas, as emoções. Começou a escrever cartas para o bebê. Contava tudo, como ele foi esperado, como ela havia sofrido e lutado. Compartilhava sonhos, músicas, orações. Estava gerando mais do que um filho. Estava gerando uma nova história. O empoderamento agora não era teórico, era visceral. Ela carregava a prova viva da sua superação. Muitas noites ainda eram carregadas de medo. Será que daria certo? Será que conseguiria segurar aquela vida? Mas ela escolhia confiar. Seguia com os cuidados médicos, com o autocuidado emocional, com a espiritualidade em dia. A gravidez era acompanhada de exames e fé. Ela se cercou de pessoas positivas. Fez questão de blindar sua paz. Sabia que aquele processo era sagrado e que a força feminina que a sustentava até ali continuaria guiando cada passo. O corpo mudou, claro. Os enjoos, o cansaço, os hormônios. Mas nada parecia pesar. Ela celebrava cada sinal. Cada mudança era um lembrete. Você venceu.
O espelho já não mostrava uma mulher ferida, mas uma guerreira em estado de milagre. A autoestima floresceu. O autocuidado virou prioridade. A alma estava leve. E mesmo com os desafios da gestação, ela seguia em paz, como quem sabe que tudo valeu a pena. E em meio àquela doce espera, ela começou a perceber algo ainda maior. A gravidez era só uma parte da transformação. A verdadeira gestação estava acontecendo dentro da alma. Desde o início, ela sabia que não seria fácil. As consultas constantes, os exames de risco, os sustos, o repouso, cada fase trazia um novo desafio. Mas ela já não era a mesma mulher de antes. A dor emocional que antes a paralisava agora era transformada em força. Cada contração, cada enjoo, cada medo, tudo era vivido com coragem. Não porque era fácil, mas porque ela havia aprendido que ser forte não é não sentir. É sentir e seguir. Teve dias em que o corpo parecia ceder. As pernas inchavam, a coluna doía, o sono era leve. Em alguns momentos precisou de apoio médico intensivo. Ouviu novas possibilidades de complicações. Chorou sim, teve medo, claro, mas ali, em meio à fragilidade do corpo, encontrou a fortaleza da alma. Cada lágrima virava combustível. Ela já havia vencido tantas coisas, agora era só mais uma etapa. E ela não estava mais sozinha. A espiritualidade foi sua âncora. Orava com mais intensidade, meditava, cantava para o bebê, conversava com ele nos dias difíceis. Sentia que estavam conectados por algo maior. A gravidez passou a ser uma jornada de fé compartilhada entre mãe e filho. Mesmo nos momentos de tensão, havia paz. A paz de quem sabe que está sendo guiada. Ela não entendia tudo, mas confiava. E isso era o suficiente para continuar. A força feminina se revelava todos os dias. No esforço para manter a alimentação, no repouso forçado, nas renúncias diárias. Era o tipo de batalha invisível que só outra mulher entenderia. As dores físicas, os julgamentos alheios, o medo de perder. Mas ela seguia. Cada passo era um testemunho silencioso de resiliência. Era como se sua história dissesse: você pode, mesmo que ninguém acredite, você pode. A rede de apoio foi pequena, mas valiosa. 2 ou 3 mulheres estiveram com ela de verdade. Aquelas que não julgavam, apenas ofereciam um ombro, um chá, uma escuta. Isso foi essencial. Aprendeu que não precisa de multidões para vencer. Às vezes, uma única presença verdadeira vale mais que 1000 discursos. E esse suporte foi combustível emocional para atravessar os momentos mais sombrios com leveza e dignidade. O autocuidado ganhou novas camadas. Era sobre cuidar do corpo, sim, mas também da mente e da fé. Ela passou a proteger sua energia. Evitava notícias ruins, conversas tóxicas. Alimentava-se de tudo que fazia bem. Livros, palavras, abraços, memórias boas. Criou um ambiente de amor ao redor de si. A gravidez era desafiadora, mas também profundamente curadora. Cada dor vinha acompanhada de uma revelação interna. Ela entendeu que não estava apenas formando um ser humano. Estava se formando também, tornando-se uma mulher mais consciente, mais conectada, mais inteira. A maternidade, mesmo antes do parto, já a havia transformado. O renascimento estava em curso, e ela já não dependia da aprovação de ninguém. A vida estava sendo gerada dentro e fora dela, e esse processo a tornou inquebrável, até que, numa madrugada silenciosa, as contrações começaram. Quando a primeira contração veio, ela fechou os olhos e respirou fundo. Sabia que aquele momento seria o mais intenso da sua vida. Sentiu o corpo se preparar, a alma se alinhar. Lembrou de tudo que havia vivido até ali. Cada não, cada lágrima e cada oração estava pronta. E mesmo com o medo, havia uma certeza inabalável. Ela ia vencer.
A vida que cresceu dentro dela agora queria florescer. Era chegada a hora. As horas seguintes foram de entrega total. O corpo parecia gritar e a alma respondia com força. As dores vinham em ondas. Ela se curvava, chorava, gritava, mas havia também beleza. Uma força ancestral a sustentava. Era como se todas as mulheres que vieram antes dela estivessem ali, segurando sua mão invisivelmente. E a cada contração ela dizia para si mesma: você consegue, você nasceu para isso. No ápice da dor, pensou em desistir. Mas então ouviu a voz da médica: estamos quase lá. E foi como um raio de esperança atravessando a exaustão. Juntou o pouco de força que restava e empurrou, mais uma vez, e outra, até que de repente o choro do bebê encheu a sala. Um som sagrado, um grito de vitória. A vida venceu. Ela chorou como nunca. Sentiu o peito explodir de gratidão. Era real. Ele estava ali. Quando colocaram o bebê em seus braços, tudo silenciou. O tempo parou. Ela olhou para aquele pequeno ser e entendeu. Todo o sofrimento valeu a pena. Todas as dores da alma, todas as noites vazias, cada lágrima derramada. Tudo fazia sentido agora. Aquela era sua recompensa. A prova viva de que o impossível pode acontecer. Sentiu-se inteira pela primeira vez e, em silêncio, agradeceu por não ter desistido. O parto foi intenso, mas também espiritual. Foi uma travessia, uma passagem entre mundos. Ela entrou naquela sala como uma mulher marcada pela dor e saiu como uma mulher transbordando vida. O milagre não estava só no bebê, mas nela também. Sua história agora era testemunho, seu corpo, templo, sua fé, alicerce. A mulher que um dia foi desacreditada agora segurava nos braços o fruto do seu recomeço. A emoção transbordava nos olhos de todos. A equipe médica, comovida, sabia da história. Foi impossível não se emocionar. E ali, entre lágrimas e risos, a mulher entendeu que havia vencido mais do que um diagnóstico. Havia vencido a dor emocional, o medo, a dúvida, a rejeição. A resiliência a trouxe até ali. E agora, com o bebê no colo, ela sentia que havia nascido também. Enquanto o bebê dormia em seus braços, ela olhou para o céu e sorriu. Sabia que essa vitória não era só dela. Era de todas as mulheres que já foram desacreditadas. Era de todas as que sonham em recomeçar. Era de todas as que carregam fé no coração e esperança na alma. E ao fechar os olhos naquela madrugada, ela sabia. Essa história ainda estava só começando. Agora que você conhece essa história, respira fundo e se permite sentir. O que essa trajetória despertou em você? Em que parte dessa caminhada você se reconheceu? Talvez você também esteja atravessando um vale silencioso. Talvez esteja cansada de esperar, de tentar, de acreditar. Mas deixa eu te dizer algo com toda ternura e verdade. A sua dor não é em vão. Toda lágrima rega uma semente, e uma hora o florescer chega. Você já se perguntou o que tem deixado de nascer dentro de você por medo do impossível? Já parou para pensar que talvez a vida esteja só esperando você dizer sim para ela de novo? O que te impede hoje de recomeçar? De se olhar com mais compaixão? De acreditar mesmo sem garantias? A vida é feita desses passos invisíveis, de fé, de coragem, de decisão. E o seu passo pode ser agora. Não espere tudo estar perfeito. Não espere ter certeza. A jornada começa no escuro, com uma fagulha de esperança e uma decisão silenciosa. Eu vou continuar. Talvez o milagre que você tanto espera esteja te esperando também. Então levanta, mesmo devagar. Se acolha. Cuide de si. Busque ajuda, se precisar. Porque você merece mais do que só sobreviver. Você merece florescer com alma, com fé, com força. E se essa história tocou seu coração, se ela falou com alguma parte da sua vida, não guarda só para você.
Se inscreva no canal, ative as notificações e continue recebendo histórias que tocam a alma feminina. Aqui é espaço de verdade, acolhimento e renascimento. Compartilha com alguma mulher que precisa se lembrar da própria força.